Olá, uma boa noite. O mundo está passando por muitas mudanças. Pode ser que o Brasil, pode ser que tenha uma ação militar no Brasil, é uma grande possibilidade, no Brasil, no México, inclusive na Colômbia, por parte dos Estados Unidos. Trump ele não está brincando. Ontem, dia 7, comentei um pouco disso ontem no canal, nosso canal no Céu de Corte. Então, Trump ele organizou uma reunião e essa reunião era sobre a questão do narcotráfico aqui na América. Porém, apenas alguns líderes de alguns países foram convocados, convidados, chamados para essa reunião, incluindo o presidente da Argentina, o Javier Milei, o presidente do Chile. Mas ninguém representou o Brasil nessa reunião. Ontem, inclusive, foi realizada na Flórida, e o Brasil, ninguém representou o Brasil. Ninguém, ou seja, no México, a presidenta mexicana, ou presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum também não foi. Trump já tinha alertado sobre a questão dos cartéis no México, da Colômbia, Venezuela, do Brasil não falou nada. Mas o que a gente imagina se a Cláudia Sheinbaum não foi? Se representantes da Colômbia também não foram? E do Brasil também não foram convidados? Então o que a gente imagina, né? Que o Brasil está na esquerda dos Estados Unidos. Tá? Eu vou expor agora um vídeo do meu amigo Sandro Rocha. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui é sobre... Pronto. Pouco longo, mais ou menos 8 minutos. Mas ele faz análises muito importantes, meus amigos. Então tem coisa grande para acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então ouçam com atenção, o perfil do Instagram dele é Sandro Rocha Oficial, tá bom? Eu vou deixar o link para quem não conhece o trabalho dele. Eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? E segue. Mas para quem não segue, eu recomendo seguir, tá bom? E de qualquer forma, vou deixar o link do perfil dele fixado no topo dos comentários, tá? Então o bicho tá pegando, senhores. O bicho tá pegando. Tá tendo fla-fla agora. Beleza, se bobear eu vou ver um pouquinho depois. Então os meios de distração estão aí, tá? Não vou dizer que você vai ser careta e... Ah, não vou ver jogo, isso aí... Não, você se divertir, se distrair um pouquinho, faz parte. Você assistir um filme. Só que o problema é que os meios de distração são demais. E os problemas estão aí. As mudanças geopolíticas estão aí. As mudanças climáticas estão aí. Tá? Aproveitando o gancho, eu vou deixar ou aqui um botão para vocês adquirirem powerbanks. Powerbanks. Tá? É muito importante você ter o seu celular carregado. Tá? Seus carregadores de emergência. Faltou na sua casa você ter o seu powerbank. Eu vou deixar inúmeros modelos para vocês escolherem. Tanto da Shopee quanto do Mercado Livre. Tá ok? Vou deixar bem aqui e também abaixo do vídeo. Tá? Muitos de vocês adquiriram geradores e agora estou oferecendo aqui para facilitá-los powerbanks. Tá? Isso é muito importante. As pessoas estão falando para mim, Anderson, acabou a luz aqui em São Paulo. Passei um aperto, preocupado, queria ligar para minha filha e não consegui, porque o celular descarregou. Por que você não tem o powerbank? Não é? Então são coisas simples, barato, R$50, R$100, 150, depende do modelo. O de 50, o de R$80 já vai te ajudar. Tenho certeza que 1% de vocês, de todo o público, que só apenas 1% tem powerbank. Eu tenho certeza disso. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui é sobre... Sandro, você acredita que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial? Sim, eu de fato acredito. E trago para vocês aqui um panorama dos Estados Unidos, do que a gente está lendo, vendo e ouvindo. Bom... Inclusive, ele vai falar do Brasil também. Tá? Vai falar do Brasil, dos combustíveis, informações importantes. Eu, nesse trabalho
de falar sobre geopolítica, são mais de 10 anos na internet. Se você ainda não me segue lá no YouTube, entra aqui na descrição do Instagram, tem o meu canal lá para você poder clicar e participar com a gente. A gente já vem falando dessa configuração de um novo mundo, de uma nova perspectiva de organização mundial faz muito tempo. Mas durante os conflitos que eram pontuais, nós nunca tínhamos visto o que está acontecendo como esse conflito agora. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu sei que o mundo parece estar normal na internet, né? Principalmente nas redes sociais, parece que está tudo rodando tranquilo, mas ontem, quando eu fui abastecer o meu carro, já tive um impacto de 34% de aumento do combustível. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, você sabe que é bem fácil, a gente vai caminhando e durante o dia você vê alteração de preço na bomba. É normal, principalmente no período que nós passamos recente, né? Você de manhã estava um preço, de tarde estava outro, porque oscilava muito, justamente por conta da escassez. Você já deve ter visto um vídeo meu aqui falando sobre o que eles fizeram lá no Estreito de Hormuz. E óbvio, 20% do petróleo mundial sendo bloqueado por eles vai impactar diretamente. Na Califórnia já tem bomba vendendo um galão a $7,16. Isso é extremamente absurdo. Eu estava colocando gasolina aqui há pouco tempo a $2,70, né? Então, esse conflito ele já está reproduzindo diretamente na vida das pessoas, pelo menos aqui na América, eu não sei no Brasil. Mas aqui diretamente, isso vai impactar em aumento de preço, inflação, aquela coisa toda que a gente sabe, porque o petróleo ele é a matéria-prima mais importante em toda a cadeia de suprimento. Então, não tem jeito, principalmente também no processo de energia. E isso vem escalando. Agora, eu sinceramente achava que esse conflito ia ser um conflito um pouco mais pontual. Mas não é isso que está acontecendo. A Arábia Saudita agora decretou diretamente a sua entrada também no conflito. Os rumores, pelo menos aqui nos canais da América, não canal de televisão, tá, pessoal? Quando eu falar canal aqui, fonte, eu estou de grupos aqui fechados, né, na internet, de pessoas que também não se alimentam do que a TV fala, porque hoje o que a gente mais está vendo é produção de matéria por inteligência artificial, e direcionando sempre para um lado ou para o outro, de acordo com o seu viés. Então, se a pessoa é republicana, ela vai direcionar para um lado, se a pessoa é democrata, ela vai direcionar para o outro, conforme o interesse, principalmente das eleições de meio termo que vão acontecer esse ano. Então, não vale, a gente sempre procura alguma coisa mais exata. Será que nós vamos ver caças americanos sobrevoando o Rio de Janeiro? Será? Quem gostaria de uma intervenção americana aqui no país? Coloca nos comentários. Vou deixar para vocês opinarem. Quem gostaria disso? Quem não gostaria? Coloque aqui nos comentários. Né? E olha, há rumores muito fortes porque esse projeto, né, que vai impactar diretamente a malha de energia, né, a matriz energética, a Europa já está se mobilizando. Será que as Forças Armadas, os poderes aqui no Brasil, as Forças Armadas, será que irão deixar isso acontecer? Meus amigos, esse 2026 ele promete, tá? Ele promete. Ele promete. Você pode ter certeza. Eu acho que tudo é possível nesse ano de 2026. Não só nesse ano, mas daqui para frente. Os cenários assim que eram impossíveis de acontecer, agora está sendo possível. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Né? E a Europa, ao se mobilizar, automaticamente você tem um outro polo de China e Rússia que também já estão colocando as suas posições muito mais intensas, né? Talvez você não esteja vendo isso aí no Brasil, mas aqui a gente vê toda hora depoimentos do Vladimir Putin,
bem como também posts lá do Xi Jinping, né, falando sobre essa necessidade de se cessar esse conflito o mais rápido possível para não vir a causar coisas maiores, né? Eles estão dando um recado de que eles não estão de bobeira. Então, mesmo beirando a normalidade, né, das coisas na internet, a internet está tudo tranquilo, né? O que a gente está vendo aqui é uma configuração de um mundo novo chegando que vai ocasionar um conflito mundial sem dúvida alguma. Só para vocês terem uma ideia, há 2 dias atrás teve uma reunião do presidente Trump aqui, né, com autoridades de países aqui ligados à América do Norte, à América do Sul, os principais líderes, né, falando sobre essa operação que vai acontecer contra o narcoterrorismo, né? E, inclusive, para você ter uma ideia, o Brasil não estava com representação nessa reunião, e nem o México. Então, muito provavelmente, a probabilidade de acontecer alguma ação no Brasil e no México, de acordo com o que a gente está vendo, né, é muito grande. Porque tem depoimentos, inclusive, do Javier Milei, dizendo que vamos entrar numa nova fase contra os criminosos e tal, e que agora está se juntando tipo um núcleo muito forte, né, contra isso, com auxílio dos Estados Unidos. E isso, obviamente, não vai ser de uma forma amigável, né? Isso vai ser de uma forma bem intensa. E aí pode parecer também, principalmente para quem está no Brasil, nossa, até que enfim, né? Agora as coisas vão entrar para os eixos. O narcoterrorismo vai ser extirpado. Bom, eu já consigo enxergar isso aí diferente. Eu consigo enxergar uma consolidação de um poder único que precisa acontecer e que eles estão juntando as peças. Isso provavelmente irá ocasionar, principalmente aqui na América, num determinado momento, algum tipo de restrição legal ou uma aplicação de lei marcial, porque os conflitos, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou analisando, repito, eu falo de geopolítica há mais de 10 anos, analisando tudo, vendo tudo, a maneira como a coisa está se desenhando é bem complicada, né? Então, esse panorama que está se montando me parece serem de 2 blocos antagônicos, né, que vão chegar no seu conflito final. E, repito, acho que a coisa escalando, poderemos ter algum evento nuclear também, né, sem dúvida alguma. Aliás, teve um terremoto há pouco tempo atrás, de 4,3, que nos grupos que eu participo aqui, que tem especialistas de guerra, são os caras bem cascudos mesmo que estão... O grande problema é que eu sempre falo a tal da regra de 2, regra de 3. Então você cria um problema e depois resolve. Muitos navios estão saindo lotados de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Muito bom se não aconteceu mesmo no Irã. Algo assim, tá? Ele fala também sobre urânio. Por isso que eu achei interessante colocar o parecer dele aqui. Essa questão é bem interessante. Se tiver urânio do Brasil lá no Irã, é uma outra questão também que complica, hein? A reserva e tal, eles falam que, sem dúvida alguma, aquele já foi o primeiro ataque com base nuclear. Bom, lembrando e voltando ao Brasil, tem um índice muito grande aqui de conversações dizendo que o urânio do Irã, parte dele, viria de terras brasileiras. Isso não é bom, né? Em certo ponto. Então nós não sabemos ainda como vai se desdobrar essa situação toda referente ao Brasil. Mas o fato é que, de acordo com o que a gente está vendo, de acordo com o que a gente está observando, a consolidação dessa nova ordem, ela está cada vez mais intensa, forte, e, ao meu ver, esse conflito não vai cessar tão cedo. Essa matéria do site ND+, segundo a Veja,
Trump também declarou que Cuba está no fim da linha e que vai cuidar da situação do país. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo e têm uma filosofia ruim, um regime ruim, que já é ruim há muito tempo, disse ele durante a cúpula. Assim que chegou à reunião, o presidente Javier Milei, da Argentina, usou as redes sociais para dizer que todo o continente americano deve unir forças e destruir o triunfo, aliás, perdão, unir forças desde o triunfo da liberdade. Faça a América e a Argentina grande novamente, completou, né? Coloque nos comentários o que vocês acham disso aí, né? E lembrando que também existem tropas aí americanas no Paraguai, seria um ponto estratégico. Então pensem aí e reflitam. Coloque nos comentários as suas opiniões. Até mais, até a próxima e hasta luego.